Para você também que está em vídeo, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 37 ao versículo 47. Diz assim o texto sagrado: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido e amado, mais uma noite eu me peço: tomai a minha vida em tuas mãos. Tomai o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite, venha do teu coração para os nossos corações. Iluminai, Senhor, as nossas mentes, para que possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor também, Pai, tome os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o teu santo evangelho, a tua santa palavra. Pai querido, que o Senhor continue os sustentando com as tuas mãos poderosas, dando forças, ânimo, Senhor, para que cada um deles, Senhor, continue propagando o teu santo evangelho aos quatro cantos dessa terra. É o que nós te pedimos, Senhor, e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, queridos. Podeis assentar. Amados, aqui só para nós termos uma ideia do que estava acontecendo, em Atos 2 veio a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos do Senhor. Naquela casa onde eles estavam ali aguardando, onde Jesus mandou que eles estivessem ali aguardando a descida do Espírito Santo, o Consolador, que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Eles ficaram ali em torno de 40 dias, em torno de 120 pessoas na mesma casa, aguardando este momento. E dentro disso houve essa descida, o Espírito Santo veio sobre a vida deles, e ali eles estavam como que línguas repartidas de fogo, e eles ali falando, orando, e nisso essas pessoas estavam passando e vendo aquilo, e começaram a achar: oh, esses israelitas já estão bêbados a essa hora. Só que eles pararam um pouquinho. Se você depois for ver com calma aí antes, nos versos, você vai ver que antes eles estavam falando o seguinte: poxa, mas cada um está falando na nossa língua materna. E ali tinha grego, tinha romano, tinha filisteu, tinha pessoas de várias nacionalidades que estavam naquele lugar. E eles estavam falando ali, cada um entendia a palavra em sua língua materna. Pedro vem aqui e começa a pregar e a falar do que estava acontecendo. Não, nós não estamos bêbados, mesmo porque são 9 horas da manhã. E o que aconteceu, ele começa a discorrer de tudo o que tinha acontecido. Se lembram de Jesus Cristo Nazareno? Ele, aquele que por sinais e prodígios e maravilhas veio, curou, pregou a bondade, o amor. É o que você está dizendo, né, irmãos? E vós,
vós o crucificaste. E ali, aqueles homens aí entram nessa pergunta que eles falaram assim. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, estamos perdidos. O que nós fizemos? O que faremos agora? Amados, hoje eu queria falar sobre alguns alicerces da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando no geral. É a minha vida, a sua vida, a nossa vida em conjunto e comunidade. Tanto no individual como no coletivo. E nós vemos muito aí fora, irmãos, a proliferação de muitas seitas e práticas religiosas diferentes de grupo a grupo. A fé do cristão não vem, irmãos, de experiência. Não vem de experiência de ninguém. A fé é baseada no ensino da palavra de Deus. A nossa fé tem que vir daqui, da doutrina, da palavra, não de experiências de terceiros. É através da Bíblia, da oração, que o cristão conhece a vontade de Deus. Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? É orando, é buscando na palavra, é estar sensível à voz de Deus. A igreja, ela existe para cumprir estritamente, nós desistimos para cumprir estritamente a vontade de Deus, e não para fazer ou satisfazer esquemas, jeitinhos. Quando, irmãos, a experiência é a luz do ensino bíblico, o cristão, ele conquista a segurança. A igreja primitiva, ela crescia porque perseverava na oração e no ensino da palavra de Deus. Atos 4, só você adiantar um pouquinho a sua Bíblia. Atos capítulo 4, verso 29 ao verso 31. Atos 4, 29 ao 31. Diz assim: Agora, Senhor, olha para as ameaças. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazeres curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amados, essa ousadia, essa força, esse ânimo que é sobrenatural, ele vem através da palavra de Deus. A experiência de crescimento da igreja primitiva, ele vinha dentro da palavra de Deus. E um dos alicerces que nós vemos na igreja primitiva era a fé. A palavra mesmo nos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui, como nós acabamos de ler em Atos 4:31, tendo eles orado, estavam orando, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus nos dá ousadia para falar. Amados, quantas das vezes nós falamos de Cristo e às vezes paramos e pensamos assim: como eu consegui? Na verdade, não fui eu, foi Deus, mas através de sua palavra. Atos 2:42 fala: e nas orações. Quantos de nós, irmãos, já estivemos de joelhos e oramos de joelhos e naquele momento nos derramamos as lágrimas ao chão
Atos 2,43 diz: e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Os apóstolos, como nós, irmãos, somos só um instrumento. A glória e a honra é dele, é de Deus, é de Cristo. Eu escutei uma frase essa semana de um compositor. Depois eu vou falar um pouco até, talvez aqui um termo sobre essa pessoa, chamado Keith Green. Esse homem morreu cedo, 28 anos, de uma forma trágica. Mas nós cantamos até uma canção dele aqui agora, hoje, né? Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. E ele dizia o seguinte, que ele era um lápis na mão de Deus. As pessoas vinham para dar glória a ele. Ele transferia e falou: não, olha, por que vocês estão me aplaudindo? Não, eu sou apenas o lápis, porque quem faz é o Senhor. Irmãos, a nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus, não na vida de homens. Porque quem faz e quem atua em nossas vidas é Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos estimula em Mateus 21, verso 22, Mateus capítulo 21, versículo 22, ele diz assim: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Muitas das vezes o pessoal pega esse verso aqui e torce ele, né? Não é isso que Jesus está falando, tudo que você pedir no sentido, né? As pessoas começam a vir só para o lado material. Tem que ter um alinhamento com a vontade de Deus. Não é uma questão de somente o meu querer, a minha vontade, não, é pelo contrário, é nos submetermos a Ele, é falar: Senhor, eu creio que Tu sabes o que é melhor para a minha vida, eis-me aqui, eu estou aos Teus pés, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, para a minha família, Senhor. Não é questão de quantidade, irmãos, não é essa a questão, mas é qualidade. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque uma coisa, irmãos, eu tenho certeza, eu posso bater minha cabeça no travesseiro, durmo tranquilo, porque eu me esmero para trazer aquilo que está na palavra de Deus. A gente aqui não abraça, está abraçando o modismo. O modismo entrou na igreja, o pragmatismo está levando a igreja para o ralo. Por isso que não me importo com quantidade, e sim com qualidade. Falei há pouco aqui, né, de algumas promessas, né, que eu falei antes aqui de irmãos, mas não é questão de quantidade, não. É questão de pessoas estarem com a gente, ajudando-nos a tocar essa obra, de falar desse amor verdadeiro. É de qualidade. É de depender de Deus, irmãos. Não é ter uma fé rudimentar, mas uma fé amadurecida, uma fé cravada na rocha, uma fé que nós sabemos de onde vem e para onde está nos levando. É a fé que nos faz pedir aquilo, pedir a Deus, embora que nós vemos que é impossível para os homens, mas nós sabemos que para Deus é possível. Por quê? Porque quando a nossa fé está alinhada com a vontade do Senhor, acontece. Uma vez aconteceu comigo, irmãos. Não é para ter experiência, cada um tem a sua experiência, tá bom, irmão? Isso aqui não é que aconteceu comigo, que acontece com... Cada um tem a sua experiência. Eu quero que vocês tenham experiências com Deus de milagres. Uma irmã na igreja de onde eu vim fazia um trabalho de capelania, e nós fomos lá no Hospital Grafemini. Irmã Mônica, esposa do Olavo, irmão Olavo.
E eu, nessa época, não tinha nem carro ainda, fui com o carro do meu cunhado, carro emprestado, chovia. E entramos lá no Grafequim, primeira vez participando de um trabalho deste. E ali eu entro, era um setor pessoal, câncer. E ali eu vi a moça tinha um quadro lá de um cantor, a moça era evangélica. Eu lembrei de uma música do Marquinhos Gomes. Eu não sei se eu vou lembrar quem são, irmãos. Na época, se tem lá. Não te lembra não, né? Que eu contei para você. Lembra qual é a canção? A memória da Fernanda está melhor que a minha. Lembranças de Jesus, isso mesmo. Mas não vou lembrar. É isso mesmo. A canção era: imagine lá no Calvário, Jesus Cristo sendo morto, ensanguentado, os cravos em tuas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. É difícil entender. Carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É difícil esquecer sua morte ali na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. E Deus nos fez orar por aquela moça, fez orar por aquele lugar. Irmãos, crendo, Senhor, que Deus curasse. Voltamos lá 15 dias depois. Todo mundo não estava mais lá no pavilhão que a gente orou. Aí eu lembrei eu até fiquei com medo, irmãos, que eu lembrei de uma pregação do pastor também renomado, que ele falou que no início de sua caminhada pastoral, ele foi num lugar, né, de Belo Horizonte, e foi orar lá por um setor lá, e aprove Deus levar todo mundo. E ninguém mais queria a oração dele. Eles chegavam lá, não queriam nem mais a oração dele, não. Mas aí falou que Deus deu alta a todas as pessoas que estavam. O que é isso? Foi o André, foi a Mônica, foi os irmãos que estavam lá? Não. Foi Jesus Cristo. É Ele quem move através das nossas vidas. A esperança para esse mundo, irmãos, somos cada um de nós aqui. É a igreja do Senhor. Por isso que o Senhor nos chama de sal, de luz. Por isso que Jesus, Ele move em nós essa fé. É uma oração que não é exibida, mas que a glória é dele. Tem uns loucos aí na internet que se diz pastor. Cara, as pessoas, eu não entendo, irmãos. Eu fico assim: como pode isso? A pessoa emocionada porque o cidadão adivinhou o nome, o CPF. Gente, a Receita Federal está fazendo um crediário? Por que eu estou falando isso, irmãos? Para ver a debilidade da fé do homem. O cara cantou a música do Roberto Carlos, virou para o outro, a outro chorando. Quem está chorando? Meu nome é Roberto Carlos. Pelo amor de Deus, onde vai parar aí a Bíblia? Onde fica nisso? Eu não fiz Jesus fazer isso, irmãos. Vocês viram? Já não fiz Jesus fazer isso, não. Gente, amados, Deus, Ele pode fazer qualquer coisa através das nossas vidas. Ele é poderoso para usar as nossas vidas, a tua vida. Jesus nos ensinou a orar em palavras e ações. Jesus nos ensinou a orar na dependência do Senhor. É Ele quem faz. Você está lançando semente, você está plantando semente, as suas orações. Mas quem está regando, quem está cuidando é o Espírito Santo do Senhor. Quando a igreja primitiva estava orando, o lugar tremia. A força do Senhor, o poder do Senhor era notório. Orar, buscar a Deus, irmãos, é o alicerce. A palavra de Deus é o alicerce da fé.
É o que dá fé para a gente continuar. É o que dá fé para você olhar para frente e continuar a sua vida. Vencendo cada dia mal, que a vida muitas das vezes nos proporciona. Outro alicerce que eu quero destacar, que nós vemos aqui, é o alicerce da santidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amados, doutrina aqui eram os ensinamentos dos apóstolos, através dos ensinamentos de Jesus. Os pecados, irmãos, devem ser afastados do comportamento do cristão. Não tem como o crente andar, não tem como o crente ter duas roupas, irmãos. Entrar com uma veste de santidade na igreja e lá fora está falando palavrão, palavra torpe. Não existe isso com o crente. Mas pastor, aconteceu uma vez que eu não sei o que, fiquei irado e ele soltou. Dobra o teu joelho e vai pedir perdão ao Senhor, porque a palavra diz que nós que somos filhos, que Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados, se confessarmos a Ele. Amém? Se confessarmos. Mas nós temos que nos afastar do pecado, irmãos. Se algo nos leva a isso, ou tenta te levar ao pecado, a palavra diz que a tentação, o que nós temos que fazer com ela? Nós temos que fugir, correr, não enfrentar nada. O diabo, a Bíblia manda você enfrentar. Em Cristo Jesus, com a palavra de Deus, você enfrenta o diabo, aí ele foge de vós. Mas a tentação somos nós, que temos que correr dela. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala: não nos deixeis cair em tentação. Assim, no original está: não nos deixeis entrar em tentação. Aí do mal ele fala: mas livrai-nos do mal. Eu estou falando aqui de palavrão, mas serve em todas as outras situações. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Portanto, meus irmãos, tendo tais promessas, purifiquemos de toda a impureza. Se há algo, irmãos, que está te condenando, se há algo que o diabo tem lançado flecha na sua mente, não fica aí, deixando ele te parar, não. Dobra o teu joelho: Senhor, me perdoa, me dá forças para continuar, eu preciso de ti. Tem misericórdia da minha vida, assim como Davi fez no salmo que nós abrimos aqui no início do culto, no salmo 51. É perdão, mas o confessar, irmãos, parte da gente. O Espírito Santo, ele mostra para a gente o nosso erro. Ele mostra para a gente: olha, você pisou na bola ali, e aí temos que confessar quem? Ao pastor? Não, é Cristo. Eu posso te ajudar, pastor, eu tenho dificuldade nessa situação, nessa área, vamos estar junto em oração e tal, eu posso te ajudar. Mas o confessar é Cristo. Senhor, me perdoa, me ajude a caminhar, eu preciso do Senhor. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Senão o diabo, ele fica marretando isso na tua mente, na tua cabeça, e ele não deixa esse alicerce da santidade na tua vida progredir. E aí, em vez de você crescer na fé, você começa a ficar na língua. Paulo, ele fala que nós devemos nos livrar de toda a impureza, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É temendo a Deus. Temor aqui, irmãos, não é pavor não, tá? É temor, sabendo que o nosso Deus é santo. É santo. E para que nós tenhamos comunhão com Ele, nós temos que nos santificar. Ele sabe que nós somos pecadores, somos falhos.
mas nós precisamos a todo momento estar aos pés de Cristo, orando, buscando, pedindo perdão, nos purificando. Deus não se agrada do pecado, irmãos. É necessário arrependimento e contrição. Lá em Isaías, o Senhor fala de uma forma até forte ao povo. Ele diz o seguinte, Isaías capítulo 1, do verso 15 ao verso 16, diz assim a palavra: quando vocês estendem as mãos, fechem os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tira da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. É necessário confissão diante de Deus. É necessário rasgar os nossos corações. É necessário desenvolver um estilo de vida espiritual sensível a Cristo, ao temor do Senhor, e não deixar o pecado abraçar. O pecado é como uma erva daninha, é como uma árvore parasita, uma planta parasita. Ela gruda no teu galho e vai te sugando. Aí você vai ficando como uma árvore, vai ficando fraco, até morrer espiritualmente. Mas o Senhor nos deu uma árvore, que é a confissão. Confesse ao Senhor. Faça como Davi fez no Salmo 51, do verso 1 ao 13. Abra depois em casa e leia isso. Leia o Salmo 51. Você vai ver ali Davi pedindo perdão, da forma que ele pediu perdão, reconhecendo o erro dele. E Deus o perdoou. Ser santo é uma ordem de Deus. E se Deus nos dá uma ordem, Ele nos ajuda a cumprir. Amém, irmãos? Em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, o apóstolo Pedro diz o seguinte: porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. O Senhor nos chama de reis e sacerdotes, nação santa. O distanciamento, irmãos, do pecado é o alicerce da santidade. Corram do pecado, fujam do pecado. Não trate essa questão de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque o inimigo da nossa alma e a nossa carne não estão de brincadeira. Terceiro alicerce e último é a perseverança. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amados, não desanimar quando não alcançar o objetivo. É isso a perseverança. É não desistir. É continuar crendo naquilo que Deus ministrou aos vossos corações. É continuar botando a fé em prática. É continuar vivendo uma vida santa. Uma coisa está ligando a outra. Está entendendo, irmãos? Um alicerce está segurando o outro. Está ajudando o outro, né? Vamos dizer assim. Muitas das vezes nós fazemos sonhos, colocamos objetivos. Não é assim, irmãos? Nós somos assim? Isso não é natural. Mas às vezes o que traçamos, nós esquecemos de orar, de colocar diante de Deus, será a vontade de Deus. E aí vai tudo embora. Ou muitas das vezes é uma promessa de Deus. Deus colocou em seu coração. Você entendeu e Deus firmou que isso vai acontecer numa hora certa, no momento certo. Só que ainda não. E aí o que nós temos que fazer? O que você tem que fazer? Continuar. Porque Ele é Deus. Ele não mente. Ele não mente. Se Ele colocou
no seu coração você tem convicção que foi Deus, não foi sua carne, não foi um homem, mas que foi Deus, irmãos. Tinha uma canção, né? Eu dizia, é só esperar acontecer e não desanimar. O Senhor, Ele move esse coração. Olha o que Jesus nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Ele diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que se pede, recebe, o que busca, encontra, e a porta que bate será aberta. Mas no verso 7, se nós pararmos aqui para subir um pouco, meu irmão. No verso 7, se analisarmos com calma aqui, você vai ver que ele fala assim, ó, peçam, é contínuo, e lhe será dado. Amém? Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. É perseverar, é continuar a bater. É como a viúva com o juiz iníquo, que Jesus estava ali dando exemplo aos seus discípulos, incitando eles a orar. Onde a viúva ia lá na porta do juiz, julga minha causa, e o juiz era maldoso. E em um determinado momento aquele juiz, não vou julgar a causa dessa mulher que não aguenta, mas ela bateu na minha porta. E aquele juiz julgou a causa daquela mulher. Não que Deus, imagina Deus que é de todo bom, né? Nele não tem malignidade. Mas muitas das vezes o Senhor ainda não respondeu esse teu bater de porta, esse teu clamor, mesmo você buscando segundo a vontade dele, é porque ainda não é a hora. Ele sabe o tempo certo que a porta venha a se abrir. Ele sabe o tempo certo de dar aquilo que ele mesmo colocou no seu coração, que alinhou o teu coração com o coração dele, para derramar sobre a sua vida. E enquanto isso, esse teu buscar, esse nosso buscar, irmãos, está nos fazendo chegar mais perto dele. Mais perto dele. O homem é terrível, irmãos. Nós homens somos, homens quando eu falo no geral, tá, irmão? É homem e mulher, tá? O homem é terrível. Se as coisas vão tudo bem, a gente começa a esmorecer na fé. Isso é geral. Se Deus tivesse tudo que você queria, tudo que Ele prometeu de uma hora só, nós íamos fracassar na fé, irmãos. Não é assim? Eu iria fracassar na fé, com certeza. Mas tudo Deus está nos polindo, está nos ensinando, está nos fortificando a cada pedida, a cada batida de porta. Tu está batendo na. O importante é o seguinte: você está batendo na porta certa, você está pedindo a pessoa certa, que é o Senhor. No tempo certo, essa porta, ó, abre. Ele fala, pois todo o que pede, recebe. É afirmativo. Ele está afirmando. Ele está falando, talvez você vai receber. Não. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, ou seja, aquele que está buscando, continua buscando. O que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. É perseverança. É não desistir. É orar com o espírito, é orar com alma, é clamar ao Senhor, é não permitir que as emoções guiem a sua oração. Porque muitas das vezes nós deixamos as emoções nos levar. Usa o seu intelecto, aquilo que Deus ministrou ao teu coração, coloca diante dele, fala como os salmistas nas orações. Senhor, lembra-te. Você acha que Deus esqueceu? Não, não esqueceu não. Mas Ele está falando, lembra-te, Senhor, daquela situação. Tem misericórdia, Senhor. Eu sei que Tu pode, me ajuda nisso aqui. Lembra-te, Senhor, o Senhor falou comigo. Me ajuda, Senhor. Eis-me aqui. Você está usando o intelecto, você está usando a razão. Vai chegar diante de Deus, meu Deus, toda hora. Meu Deus, eu não aguento mais, Senhor.
isso aí me mata. Há momentos que tudo bem, mas há outros momentos, irmãos, que tem que, sabe, colocar aquilo que está, aquilo que Deus ministrou no teu coração. Porque essas coisas, se nós levarmos tudo para a emoção, vai haver um desânimo no seu coração. E aí você começa acho que não vai acontecer mais não. É coisa da minha cabeça. Quando o Senhor Ele nos ajuda, Ele nos fala que nós devemos continuar perseverando. O Senhor, Ele continua nos movendo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim, o apóstolo Paulo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, Paulo diz que ele pede, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ofereça seu corpo como sacrifício vivo, continuem se santificando, continuem buscando a presença de Deus, que é o seu culto racional, que é o seu culto racional, não é algo que vai fazer, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa e a perfeita vontade de Deus. Amados, a igreja deve perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Romanos 10:13 diz: porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Este é o alicerce da perseverança. Semana passada até comentei, foi semana passada retrasada, de um pai, que os irmãos devem ter visto, um garotinho que caiu na piscina. Tu viu ali a perseverança daquele pai? Vocês chegaram a ver, irmãos? Bem? É o irmão lá que caiu de joelhos e continuou orando, pedindo ao Senhor pela vida do seu irmãozinho. E o garoto voltou ali. A vida daquele garoto foi um milagre. Foi um milagre. Mas a família ali não desistiu. O pai, o irmão orando, o pessoal que socorreu, estavam ali. A igreja, ela cresce, irmão, saudável, quando anuncia a palavra de Deus. Não pregar é não pregar aquilo que os homens querem ouvir, mas o que Deus quer dizer aos homens. Não adianta nada se você vai para a igreja e eu estivesse aqui falando para você tudo aquilo que você quer escutar, que agrada o teu ego, agrada. Não adianta, irmãos. Eu tenho que falar aquilo que está na palavra de Deus. Aí é entre você e Deus. A igreja primitiva pregava a palavra com intrepidez e com ousadia. Não considerava a oposição. A igreja, quando faz isso, ela cresce em qualidade. Tanto, estou falando igreja como pessoal, como também a igreja como corpo. Nós crescemos em qualidade. Esse tem que ser o foco. Atos 2:42, para terminarmos, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão, na comunhão,
e no partir do pão e nas orações. Lá no verso 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aqueles irmãos estavam ali aprendendo, falando de Cristo. Queridos, aproveitem as oportunidades que Deus te dá. Sabe, as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, seja no comércio, seja no seu trabalho, se Deus deu a oportunidade de você falar, sabe, fala. Às vezes a pessoa chega para você, quer ver? Poxa, eu estou tão triste, meu coração está tão amargurado. Você sabe o que pode mudar na vida daquela pessoa. Não precisa você ser um teólogo renomado, não é isso. Você pode falar para a pessoa: olha, eu já andei assim, eu já tive assim, e o que mudou a minha vida foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele me deu um novo ânimo para caminhar. Aproveite as oportunidades que Deus dá a cada um de vocês, a cada um de nós. Deus dá oportunidade, eu estou falando, seja no barbeiro, seja no comércio. Se a pessoa veio e foi, né, não foi da pessoa, foi o próprio Espírito, irmãos, que motivou essa pessoa a ir te pedir oração. Se a pessoa vai te pedir oração, porque ela vê Jesus em você, ela vê na sua vida. Ninguém sai pedindo oração para o outro, né? Eu só vou pedir: irmão, me ajuda em oração, porque eu conheço a vida dos irmãos, amém? Eu vou sair daqui, nunca vi uma pessoa na minha vida, não sei da vida dele ou dela, ora por mim. Vocês já fizeram isso? Não, né? Justamente, quando a pessoa ela vê que você que tem Cristo na sua vida, ela vai te pedir, a pessoa te pede oração, e aí é um motivo de você estar pregando o Evangelho. Porque, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque é só dessa forma que nós vamos mudar esse mundo. É através do Evangelho. Não tem outro caminho, não. Não tem outro caminho. É o que Pedro estava falando, de uma forma ali, pregando a palavra, pregando a doutrina dos apóstolos, e falando: olha, Jesus é o caminho, foi aquele que vocês crucificaram, que morreu por causa do pecado de vocês, dos nossos pecados. Foi ele o caminho. E o que aconteceu? Ficaram bravos com Pedro aqui? Uns não aceitaram, a palavra que diz que uns foram, mas 3.000 pessoas se acrescentaram. São 3.000 pessoas com vidas transformadas, 3.000 pessoas que, se outrora eram agressivos, deixaram de ser, 3.000 pessoas que, se outrora eram alcoólatras, deixaram de ser. Naquela época, né, usavam drogas, deixavam de usar. Será que isso não muda a nossa sociedade, irmãos? Será que Cristo Jesus não muda a nossa sociedade? Então, amados, nós devemos continuar orando por tudo que está acontecendo nesse mundo. Tinha um corinho que dizia: quando a igreja ora, tudo pode acontecer. Não é assim? Tudo pode acontecer, milagre acontece, morto ressuscita, pastor, ressuscita, se é a vontade de Deus, e Deus te colocar ali na hora para você orar, morto ressuscita, pode ressuscitar. Deus pode tudo, irmãos, tudo. O que seria demasiadamente grande para o Senhor, irmãos? Nada, nada. O problema é que a gente puxa muitas das coisas para nós. Achamos que nós é que fazemos a coisa acontecer. Não é. Nós só somos o canal, ou como dizia o Kiff, né? O lápis. É Deus quem vai escrever a história, vai usar as nossas vidas. Não faça, não deixe, irmãos, assim como uma canção desse homem também,
Eu vim descobrir que era dele, né? Ontem. Que dormindo, a igreja dormindo na luz, né? Não durma na luz. Mas use a sua luz para dissipar, a luz que Deus te deu, para dissipar as trevas. Foi para isso que nós fomos chamados. O Senhor nos chamou para dissipar as trevas. E a tua vida, a minha vida, são as nossas vidas que o Senhor vai continuar usando para isso. Queremos nós ou não. Graças a Deus por isso, porque Ele nos leva a fazer. Dentro do seu amor, misericórdia com nós. Deus tinha tudo para desistir de Davi. Não é? Quando ele pecou ali com Batseba, mandou Urias para a morte, adúltero, assassino, ó. Mas Deus não desistiu, Deus levou Davi, mandou Natã, e Natã teve que falar aquelas palavras duras por ele, podendo a cabeça dele, ó, ser cortada. Mas Natã falou. Então, irmãos, continuem olhando para Jesus. Deixe Ele usar a sua vida. Aonde Ele quiser usar a sua vida, deixe Ele usar a sua vida. Porque Deus, com certeza, Ele vai te dar força, Ele vai derramar aquilo que cada um de nós precisamos para cumprir a vontade dEle. Deus não nos lança sozinho e faz assim, ó, vai, não. E pelo contrário, Jesus diz lá em Mateus 28, que quando nós, ele diz o seguinte: ide pregar o Evangelho a todos, batizando-os, ensinando e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem a promessa, mediante a isso, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, ou seja, em todo o tempo. Então continue pregando a palavra de Deus, continue sendo canal de Deus para outras pessoas, continue deixando Deus te usar, sabe? Deixe Deus te guiar ao seu coração. Ouça a voz de Deus. Precisa ouvir a voz do André, não. Ouça a voz de Deus. Abra a sua Bíblia. Fala assim: o que tu quer comigo? Fala comigo, Senhor. Esteja sensível à voz de Deus, porque Ele é Deus e Ele fala, irmãos. E Ele fala. Amém, queridos? Que Deus continue usando essas lamparinas do Senhor aqui, e as que estão em casa também, para a honra e glória do nome dEle. Porque naquele grande dia, irmãos, quando nós estivermos na glória, nós veremos quantas pessoas, creio eu, tá, irmão? Eu não falei isso, mas creio eu, né? Eu estou pensando, né? Creio eu que veremos as pessoas que, através da sua oração, através de um Jesus te ama que você falou, de um momento que você investiu na vida daquela pessoa, você vai ver essa pessoa lá nos céus e falar que motivo, por causa do motivo da tua, você deixou esse canal de Deus hoje nos tempos. Que Deus nos ajude e nos abençoe, queridos. Oremos aqui. Senhor Deus, Pai querido e amado, eis aqui as nossas vidas. Nós primeiramente, ó Deus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir a Deus que o Senhor continue movendo os nossos corações, nos dando força, Senhor, para cumprir a tua vontade. O Senhor nos disse que o caminho é estreito, é apertado, o caminho é difícil. Mas o Senhor também nos disse, Senhor, que o Senhor estaria conosco em todo este caminho. E nós vemos as suas mãos poderosas. Pai querido, continua movendo em nossas vidas, continua usando a cada um de nós, continua usando, Senhor, o povo aqui da ICNV Mambucaba, envia, Senhor, as pessoas que o Senhor, Pai, tem
que são do seu aprisco, Senhor, para cada um de nós, para que possamos a todo momento falar da tua palavra, orar por essas pessoas, para que no determinado tempo do Senhor, o teu Espírito desperte esses corações, assim como o Senhor fez conosco, Senhor, e venham se achegar a ti, venham se achegar a teu evangelho, venham ser transformados. Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos, pedir, Senhor, por todas essas pessoas que estão ao nosso redor, ao redor de cada um de nós, que nós amamos, mas que ainda não te conhecem. Alcança essas vidas, Senhor. Alcança essas almas. Tenha misericórdia, Santo Pai. Que o teu nome seja glorificado em cada uma dessas vidas. Ajuda-nos a todo momento a ser sal e a ser luz para essas pessoas que o Senhor colocou em nossos caminhos, em nosso caminho. Ajuda-nos, ó Deus. Não queremos estar dormindo na luz, mas nós queremos sim, Senhor, estar no lugar mais alto, como o Senhor falou, para refletir a tua luz a este mundo. Eis-nos aqui, Senhor. Faz em nós a tua vontade. É o que nós lhe pedimos como igreja, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Amados, depois vamos estar aqui à frente para orarmos juntos, para encerrar nosso culto. E você que está aí no vídeo, que Deus abençoe a sua vida e a sua semana rica e abundantemente, em nome de Jesus.